Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus nós estamos aqui trazendo mais uma palavra e essa palavra vai ser uma bênção na vida de todos nós. Eu tenho absoluta certeza disso. Vai ser uma palavra maravilhosa que vai abrir a mente de muitas pessoas. Essa palavra está lá no livro de Mateus, no capítulo 18. Depois nós iremos lá para o capítulo 19. Mas vamos iniciar aqui no capítulo 18, no versículo 1. Olha só que palavra maravilhosa. Diz assim, ó. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino de Deus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornar como criança, de modo algum entrará no reino dos céus ou no reino de Deus. Muito bem. O que eu quero trazer essa palavra hoje, que nós vamos aprender, digamos assim, coisas maravilhosas através dessa palavra nós vamos então aprender sobre o reino de Deus. Por que Jesus ele falou que para que nós viéssemos entrar no reino dos céus, nós teríamos que nos tornar como uma criança? Porque a criança ela é inocente, né? Hoje ainda existe criança um pouco mais esperta, não é verdade? Depende muito do ambiente que ela convive. Ela talvez seja até um pouco mais esperta. Mas o que Jesus quis dizer com isso? E eu tive uma experiência que o Espírito Santo de Deus ele me falou o seguinte, que quem vai chamar a atenção de Deus na terra será as crianças. Por quê? Vocês podem observarem que nos dias de hoje nós podemos observar que as crianças elas estão muito mais voltadas para as coisas de Deus. É claro que existem muitas crianças que dependem muito do seu convívio, da sua convivência com os adultos, mas vocês podem observarem que existem crianças hoje buscando a presença de Deus, orando, lendo a palavra, muito mais envolvida com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, do que antigamente. Hoje você vê as crianças buscando a presença do Espírito Santo, criança no monte orando, reuniões, digamos assim, de crianças e eles ali focados na busca do Espírito Santo. E o que Deus me falou, o que o Espírito de Deus falou ao meu coração, quem vai chamar a atenção, digamos assim, de Deus aqui na terra, seria as crianças. Porque elas têm o coração puro, elas não têm malícia, elas são mais levadas pela razão, elas são mais sinceras naquilo que elas falam, naquilo que elas desejam. E assim sucessivamente. Vamos lá então, prosseguir aqui. Lá no versículo 3 diz assim: e disse, em verdade, que se não vos
converterdes e não vos tornar como criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Se eu e você, nós não tornarmos como uma criança, o nosso coração cheio de amor, de simplicidade, de humildade, não entraremos no reino do céu. Nós não entraremos, nós não vamos entrar no reino do céu se nós não tornar o nosso coração puro, se a nossa natureza não mudar, né? Se nós não desprezar tudo aquilo que nós aprendemos com o mundo, nós não vamos entrar no reino dos céus. Nós temos que abandonar as coisas mundanas, nós temos que abandonar a malícia do homem, a malícia do ser humano. Nós temos que ser transformados para que nós venhamos entrar no reino dos céus. Se nós continuarmos agindo como o mundo, como o sistema mundano, nós não entraremos no reino de Deus. Vamos lá. Lá no versículo 5 diz assim: e quem receber uma criança tal em meu nome, a mim me recebe. Olha só, eu só posso receber Cristo no meu coração, eu só posso mudar o meu comportamento humano, a minha natureza da carne, a natureza humana, se eu for transformado. Se o meu coração for simples, como o coração de uma criança. Se eu não for transformado, eu não entrarei, e você também não. Porque Cristo, ele nasceu no nosso meio, no meio da humanidade. Ele foi criado no meio de pessoas ímpias, de pessoas que reclamavam da vida, de pessoas que não gostavam dos cristãos, mas ele foi transformado, ele não seguiu, digamos assim, uma doutrina de pessoas ímpias. Ele foi mudado. O pai dele, José, educou ele como um servo de Deus realmente. E a vida dele foi mudada, foi transformada. Assim é a vida de um ser humano. Nós temos que mudar o nosso comportamento. Agora vamos lá para Mateus 19, 14. Vamos ver o que tem, o que nos diz aqui. Diz assim: e Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os aborreceis de vir a mim, porque tais é o reino dos céus. A criança, ela faz parte do reino dos céus, do reino de Deus. Por quê? Porque a simplicidade está no coração dela. E o que vai mudar esse mundo vai ser essas crianças. Deus vai olhar para nós, olhar para esse mundo ao qual nós estamos vivendo, que é um mundo cheio de contenda, um mundo cheio de corrupção, um mundo cheio de maldade, um mundo cheio de interesses humanos. O que vai mudar é as crianças. As crianças, elas vão ter o poder de mudar até a vida dos seus próprios pais. Quando os seus pais estão ali perdidos, sem saber
até o que fazer, Deus vai usar essa criança até para orientar seus pais. Em vez dos seus pais orientá-las, elas vão orientar os seus pais, elas vão trazer a paz aos seus pais, aos adultos. Nós temos que olhar para as crianças com mais seriedade, com mais valorizar mais as crianças, porque elas são o reino dos céus. Elas pertencem ao reino dos céus. Através dessas crianças, elas serão observadas. E é por isso que Satanás ele tem lutado tanto, tem destruído tanto a vida das crianças, porque ele sabe que é através das crianças que o mundo será mudado. É através da vida das crianças que o mundo será transformado. Por quê? Porque ali há uma simplicidade, ali há uma pureza no coração das crianças. E no coração do homem, infelizmente, o coração do homem está contaminado por esse mundo. Mesmo nós que conhecemos a palavra de Deus, muitas vezes nós nos descuidamos por alguns momentos e quando nós percebemos, nós estamos no mesmo caminho que o ímpio, falando coisas que não deveríamos falar, falando besteira, digamos assim, repetindo coisas que o ímpio fala, que aquele que não tem Deus fala. Infelizmente, nós seguimos esse caminho, muitas vezes, porque não vigiamos, não é verdade? Muitas vezes nós não vigiamos e quando nós nos deparamos com tal situação, nós estamos no mesmo caminho, praticando as mesmas obras que o ímpio está praticando. Não é verdade? Comentando sobre alguém, reclamando das coisas. Porque o governo não presta, o governo é isso, o governo é aquilo. Porque os pastores estão traindo as esposas, estão roubando a igreja. Muitas vezes nós comentamos isso entre nós. E não é isso que Deus quer de cada um de nós. Deus quer que nós sejamos como as crianças. Se nós não formos transformados e não nos tornarmos como uma criança, nós vamos perder a nossa salvação. Nós não vamos entrar no reino de Deus. É importante você ter dinheiro, é importante você ter um bom emprego, é importante você torcer para o seu time, é importante, faz parte. Mas, em primeiro lugar, é o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas não serão acrescentadas na nossa vida. Mas, em primeiro lugar, nós temos que mudar a nossa vida. Nós temos que mudar os nossos hábitos e costumes. Nós temos que ser diferente dos ímpios. Nós não podemos nos comportarmos como ímpio. O ímpio é ímpio. Ele está ali. Ele vive o mundo dele, que é o mundo da mentira, o mundo do engano, enganando as pessoas, desejando mal para as pessoas. Nós não. Se nós queremos entrar no reino de Deus, nós temos que mudar a nossa história.
Nós temos que mudar a nossa vida. O nosso eu, o velho homem, quando nós fomos batizados nas águas, morreu, acabou. É uma nova criatura, é uma nova pessoa. E dali por diante, sucessivamente, nós temos que ir mudando. Nós temos que procurar mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Nós temos que sair da vida mundana para entrar no reino dos céus. E como é que nós vamos entrar no reino dos céus? Depois que nós morremos? Não. Nós temos que entrar no reino dos céus é agora. É nesse momento. É aqui. A nossa vida ser transformada para quando Cristo vir buscar a sua igreja, que somos nós estejamos preparados para ir com Ele. De que adianta nós ficarmos 10 anos, 20 anos, 30 anos numa denominação, numa igreja, seguindo uma placa, e se a nossa vida não muda, se nós nos tornamos religiosos. E o religioso não vai entrar no reino de Deus, não vai entrar no reino dos céus. Então, o que nós temos que fazer é buscar o reino de Deus. É buscar ser transformados. É buscar ter essa simplicidade de uma criança. Essa que é uma grande realidade. Quando Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, Ele falou, olha, quem vai chamar a atenção de Deus na terra é as crianças, porque só eles têm o coração puro, só eles têm o coração limpo, só eles têm a humildade. É claro que hoje em dia existem muitas crianças mal criadas, existem muitas crianças mal criadas, mas só que não é isso que nós temos que seguir. Nós temos que seguir o reino do céu, nós temos que seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Se nós não seguirmos a palavra de Deus, se nós não seguirmos o Espírito Santo, que é o nosso mestre, nós vamos ficar a vida toda dando murro em ponta de faca, nadando, e um dia vamos morrer na praia. E não vai adiantar absolutamente nada na nossa vida. O tempo que nós perdemos, nós vamos perder tempo. E chegar no dia que Jesus vai voltar para buscar a nós, a cada um de nós. E aí? O que vai acontecer? Nós vamos ficar para trás? Adiantou nós seguirmos uma doutrina, seguir uma religião, seguir uma denominação, né? O que nós podemos observar hoje em dia, que existem pessoas que estão muito mais interessadas a seguir a uma placa de igreja do que buscar a presença de Deus. Porque você não precisa de ir à igreja para buscar a Deus. Nós não precisamos, nós temos que buscar a Deus até dentro da nossa própria casa mesmo. Nós buscamos a presença de Deus. Na nossa casa, na rua, onde nós estivermos. Deus está em todos os lugares. E Ele diz assim, buscar-me-ei e acharei, aquele que me busca encontra. Mas para o que é mais interessante hoje para nós, nesse tempo ao qual nós estamos vivendo, é ser como uma criança, é buscar a presença de Deus com sabedoria, buscar o reino de Deus, valorizar o reino de Deus, ao qual muitas pessoas não têm feito isso. Muitas pessoas têm buscado o que? Religiosidade. Não é verdade? Então, o que o Espírito de Deus falou ao meu coração, se nós queremos entrar no reino do céu, nós temos que se tornar como uma criança. Não adianta a gente ficar aí criando
situações. Ah, não, porque eu vou jejuar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí não adianta, nós temos que querer mudar. A nossa vida tem que mudar, tem que ser transformada, nos transformar a água para o vinho. Nós temos que ser transformados. Se a gente não fizer isso, pode ter certeza que nós estamos no caminho errado. Nós não alcançaremos o reino dos céus. Tá bom? Então, eu quero convidar você para que você nos ajude a levar essa palavra a outras pessoas, compartilhando ela e também dando seu like, inscrevendo-se no nosso canal e passando essa mensagem a outras pessoas. Se você achou essa palavra uma palavra boa, que você leve à frente, que você faça com que essa palavra chegue a outras pessoas, para que elas também passem essa palavra a outras pessoas também. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e compartilhe, não é verdade? Então, vamos fazer isso. Vamos procurar mudar a nossa vida. Vamos procurar tirar essas coisas que o mundo nos oferece no nosso caminho, da nossa vida, e vamos entrar no reino dos céus, porque Jesus está nos convidando a fazer isso. E quando Ele só pode abençoar a minha vida e a sua vida quando nós entrarmos no reino, quando nós escolher o caminho. Vamos deixar para trás esse mundo e vamos buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus. Vamos orar? Senhor Deus, nesse momento, Senhor, eu entro na palavra, eu entro na presença do Senhor e eu quero pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Ó Deus, que o Senhor possa me transformar, que o Espírito do Senhor venha me transformar. Porque muitas vezes eu me pego, Senhor, sendo enganado por um sistema, por pessoas que não têm nada para me dar, pessoas que vivem simplesmente nas trevas, mas muitas vezes nós ouvimos essas pessoas. E não é para que nós venhamos ouvir elas, mas ao contrário, elas têm que ouvir a palavra do Senhor e ser transformadas. E muitas vezes nós nos pegamos, sim, de surpresa, Senhor, e passamos a seguir falsas doutrinas, falsos conhecimentos, mentira, engano, corrupção, tantas coisas ruins nós seguimos. Meu Pai, nos encaminha para o reino, nos encaminha para o caminho certo. Ó Deus, abençoe esse copo com água, que essa água seja abençoada quando nós bebermos essa água. Todo mal que estiver no nosso corpo, toda a bactéria, todo o vírus, sim, meu Deus, todo mal que estiver no nosso organismo, que ela venha curar, venha quebrar todas as moléculas do mal que estiver no nosso sangue. Sim, meu Deus, em nome do teu Filho amado, o Cristo, aquele que derramou o sangue precioso dele ali na cruz do Calvário. Abençoa o Brasil. Sim, meu Deus, que o Senhor envia legiões e legiões de anjos para expulsar do nosso país todo o poder maligno das trevas. Ó meu Deus, todo mal que estiver fora e não entre no nosso país. Constrói uma muralha de fogo ao redor da nossa nação. Sim, meu Deus, todo mal que estiver dentro seja lançado fora. Pai, que o Senhor tem poder para isso. E o Senhor diz, buscar-me-ei e acharei aquele que me busca encontra. E só o Senhor
tem poder para destruir todo o poder das trevas. Nós cremos nisso. Meu Deus, abençoa essas pessoas que estão ouvindo essa palavra e outras pessoas que irão ouvir daqui outros dias, daqui a pouco, não sei, que elas possam ser alcançadas por essa palavra, que elas sejam tocadas pelo poder do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e graças a Deus. Muito bem, beba aí a sua água. Nós já estamos sendo abençoados tomando essa água em nome de Cristo amado. Muito bem, nós vamos encerrando essa palavra hoje por aqui, mas estaremos de volta em breve, tá bom? Que Deus abençoe a todos abundantemente. Juntos nós somos muito mais fortes. Juntos nós venceremos as trevas. Tenha certeza disso. Um abraço a todos. Até a próxima.